Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando continuidade ao nosso curso de processo civil aqui no módulo da tutela cognitiva, procedimento comum da tutela cognitiva, e também dando continuidade ao tópico que nós estamos vendo, que é da teoria geral das provas, eu quero hoje tratar com os senhores do capítulo relacionado aos sistemas de valoração da prova. E aí nós vamos fazer aqui uma análise evolutiva, uma linha evolutiva dos diversos sistemas que as sociedades, a evolução histórica das sociedades já experimentou. Alguns deles terão apenas repercussão histórica, como esse primeiro que vai aparecer aqui para os senhores, chamado juízo divino. Bom, no juízo divino era aquele momento histórico no qual ainda não havia se desenvolvido a racionalidade, ainda não teve o desenvolvimento do racionalismo, do iluminismo. Descartes não tinha aparecido com aquela ideia de penso, logo existo. Prevalecia, portanto, concepções abstratas relacionadas à divindade, relacionadas a concepções morais, concepções universais de justiça, e tudo derivava, portanto, ali em torno do clero, em torno das concepções religiosas. Portanto, as provas nesse momento histórico eram mais ou menos relacionadas aos fenômenos da natureza, que eles atribuíam às manifestações divinas. Então, alguns absurdos como marcar o dia do julgamento por uma certa data, e aí a depender do tipo de clima, se amanhecer chovendo ou se amanhecer com um dia ensolarado, o resultado do processo seria em um certo sentido ou em outro sentido. Você jogaria o acusado de um precipício num rio, num lago, ele amarrado a uma pedra. Se ele conseguisse nadar até a beirada, vencer a força da gravidade da pedra, puxando ele para baixo, foi porque Deus quis. Caso contrário, foi porque também Deus quis que a sentença dele fosse a condenação à pena de morte. Então, uma sociedade primitiva ainda, bem bárbara, portanto, nessa relação com as provas e com os processos. Isso tem apenas, portanto, uma relação histórica, não há nenhuma influência teórica no modo como se produz prova hoje em dia. Depois nós tivemos o desenvolvimento do que se chama provas legais ou provas tarifárias. Aqui já é algo mais próximo da nossa realidade. Nesse modelo de sistema, nesse modelo de valoração da prova, nós tínhamos uma prévia determinação do valor da prova. Então, uma prévia determinação do valor da prova
por meio de texto normativo. Então, o juiz tinha nessa etapa uma postura eminentemente passiva, tendo em vista que ele somente somava os valores que a lei atribuía a cada um dos tipos de prova. Então, o juiz não tinha autonomia para apreciar, para valorar cada um dos tipos de prova. Acabava, portanto, que o legislador se substituía ao juiz na atividade de julgar. O juiz apenas praticava, determinava a produção da prova, colhia a prova e, uma vez produzidas as provas, ele via quantas provas foram produzidas por cada uma das partes, quais foram as espécies de provas produzidas e quanto é que vale cada uma dessas provas. Qual é a tarifa, qual é a tarifação, qual é a valoração que a lei atribui a cada uma daquelas provas. E aí ele somava, quem fizesse mais pontos, quem tivesse uma valoração maior, ganhava o processo. Essa era a concepção ali da Idade Média, do sistema feudal, um momento, portanto, um exemplo clássico que a doutrina traz é que o testemunho do senhor feudal equivalia ao testemunho de 10 servos. Então, se uma das partes conseguisse juntar como testemunha o senhor feudal e a outra parte juntasse como testemunha 1, 2, 3, 5 servos, quem ia ganhar é a primeira parte, que juntou um senhor feudal, porque ele tinha peso 10, enquanto que cada uma das outras testemunhas, que eram servas, tinha peso de 1/10. Ok? Bom, então, nós temos no nosso sistema algumas poucas manifestações das provas legais mais relacionadas com o direito material. No Código Civil, por exemplo, tem uma previsão de que contratos acima de um certo valor você não pode provar exclusivamente por prova testemunhal. Você vai precisar também de uma prova documental. Então vejam, é a lei ali trazendo uma certa tarifação, uma certa valoração, mesmo que mais distante um pouco, em relação às provas. Depois, o sistema avançou. Veja, perceba que nessa segunda fase, o juiz estava amarrado às concepções, à valoração da prova constante da lei. No terceiro momento, nós temos o que se chama de livre convencimento. E aí, no livre convencimento, nós temos o extremo oposto. Um juiz absolutamente desgarrado para conceder a atribuição do valor à prova. Então aqui nós temos um momento de liberdade absoluta, de liberdade irrestrita do juiz. É nesse momento que surge o termo sentença. Sentença, na sua razão histórica, teria vindo do termo em latim sententia, que significava sentir. Então, exercer a tarefa jurisdicional, julgar, derivaria do sentimento do juiz. Sentença como um ato do sentir, um sentimento do juiz. Veja que isso tinha uma carga eminentemente subjetivista, portanto. O juiz, ele era absolutamente livre para formar o seu convencimento. E aí, nós chegamos ao momento mais atual que nós temos, que é o livre convencimento, mas não para por aí. É o livre convencimento motivado. Então, segue a lógica de se distanciando do número 2, que o juiz estaria amarrado à lei, mas sem chegar ao número 3, onde o juiz estaria absolutamente livre. Então a concepção de número 4 é um livre convencimento que amarra o juiz. É um livre convencimento que exige, portanto, uma motivação. É também chamado livre convencimento motivado ou persuasão racional. E aí nós vamos mencionar, isso está previsto ali no artigo 371. Nós vamos fazer referência a ele adiante. Só quero antes consignar aqui com os senhores o seguinte.
O juiz possui, portanto, uma liberdade na apreciação da prova, mas ele não tem, ele não tem uma liberdade absoluta. Então ele tem o dever de fundamentar com base nos dados probatórios utilizados. E aí nós vamos cumular esse 371 também com o 93, inciso 9 da Constituição Federal e os artigos 11 e 489, parágrafo 1º do CPC. Esses dispositivos, 93, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 11 e 489, parágrafo 1º, se relacionam à fundamentação, a garantia constitucional da fundamentação, que é, portanto, um dever do juiz de fundamentar. O juiz tem o livre convencimento quanto às provas. O juiz forma o seu convencimento, então a formação do convencimento quanto aos fatos, quanto às provas, se dá de maneira livre, mas ele, ao exercer jurisdição, deve fundamentá-la, deve motivá-la. Esse é o elo aqui de contato. Então, ao mesmo tempo em que se preserva a independência da função jurisdicional, se afasta o risco de arbítrios, de atos arbitrários, de subjetivismo e de discricionariedades excessivas quando do exercício da jurisdição. Como eu havia adiantado para os senhores, aqui estão as referências normativas. Artigo 371, o juiz apreciará a prova, constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. Então, quanto à apreciação das provas, há uma certa liberdade do juiz, mas essa liberdade não é absolutamente irrestrita, porque ele tem o dever de fundamentação, o dever de motivação. Como eu disse lá anteriormente, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, artigos 11 e 489, parágrafo 1º, esses dois aqui do CPC. O que nos importa mais largamente aqui é o 93, inciso 9 da Constituição Federal. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Então as decisões devem ser fundamentadas, caso contrário elas serão nulas. Nós já falamos aqui sobre o princípio da fundamentação, é porque será nula se não tiver fundamentação, porque a fundamentação é um atributo de legitimidade, de legitimação, portanto, da intervenção jurisdicional, uma vez que os juízes não são eleitos por ninguém, de onde se extrair, portanto, o aspecto democrático da legitimação. É porque o judiciário ele possui uma legitimação técnica, uma legitimação a posteriori, que é, portanto, referida, que é, portanto, consolidada, manifestada no ato da fundamentação. Ok? Bom, então esse dever de fundamentação restringe a liberdade absoluta do juiz, surgindo, portanto, a persuasão racional, livre convencimento motivado. Acontece, meus amigos, que nós temos aqui também uma discussão quanto à possível formação, ao possível surgimento de um quinto sistema, de uma quinta teoria, que seria o chamado convencimento constitucionalizado. Convencimento constitucionalizado. E o que esse convencimento constitucionalizado deseja combater em relação à teoria 4 do livre convencimento motivado?
Não é o aspecto do convencimento, o juiz tem que se convencer, evidentemente, para poder julgar. Não é a questão da fundamentação, da motivação, evidentemente isso está correto, é a ideia do livre. Então, esta teoria que é contemporânea, o professor Alexandre Câmara, por exemplo, trata dela, ele inclusive dá esse nome, ele diz que num Estado democrático de direito, nenhum agente público ele é absolutamente livre, porque isso traria o arbítrio, isso traria concepções subjetivistas, isso traria a possibilidade de discricionariedade. O livre convencimento seria, portanto, incompatível com os paradigmas do Estado democrático de direito, afirmado lá no artigo 1º da Constituição Federal, e também o paradigma do direito do pós-positivismo, que é calcado justamente nesta lógica de vedação, de eliminação de subjetivismos e de discricionariedade. Um outro argumento para esta quinta teoria em relação ao nosso Código de Processo Civil, em relação ao nosso ordenamento, é uma análise comparativa, uma interpretação histórica, portanto, do Código de 73 para o Código de 2015. Percebam que no Código de 73, a frase inicial do dispositivo é muito parecida, mas não é idêntica. Diz lá o artigo 131 do Código de 73. A questão aqui é comparar a redação do Código anterior com o Código atual. E afirmava o Código anterior: o juiz apreciará livremente a prova. O juiz apreciará livremente a prova. Então, segundo esses autores, era possível afirmar no Código de 73 o livre convencimento motivado. Ok? Porque ao final lá, fala os motivos que lhe formaram o convencimento, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. Ok? Isso no Código de 73. Vamos analisar agora a parte inicial do artigo 371 do nosso Código aqui de 2015. Perceba lá, o juiz tá igual. O juiz apreciará tá igual. Apreciará. E aí pula para a prova. O juiz apreciará a prova. É justamente este termo aqui, livremente, que saiu. Percebam que é justamente esse livremente que essa teoria quer combater, como eu mencionei para vocês. É justamente esse aspecto do livre convencimento motivado que essa teoria quer combater. Eles querem manter o convencimento, querem manter o motivado. E por que eles chamam o convencimento constitucionalizado? Porque a previsão da motivação está na Constituição. Artigo 93, inciso 9. É um convencimento de acordo com a Constituição, um convencimento constitucionalizado, que não é livre, porque a Constituição prevê um Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito não se coaduna com atos subjetivistas, atos arbitrários, atos discricionários. Então veja que eles querem eliminar o aspecto do livre, e o código anterior falava que o juiz iria apreciar livremente, enquanto que o código atual tirou exatamente esse livremente. Então esse é mais um argumento para que eles sustentem que no Código de 2015 não subsiste o livre convencimento motivado. Alguns sustentam, portanto, que o artigo 371 do Código de 2015 não repetiu o Código de 73 no artigo 131 e não trouxe o que lá em 73 existia, que era o livre convencimento motivado, porque ele tirou o livremente, que justificava lá atrás o livre convencimento motivado. Então que no cenário atual do Código de 2015, como nós não encontramos aqui o livre, a ideia de a mais absoluta liberdade, não pode ser um livre convencimento motivado. Eles sustentam, portanto, uma ideia de convencimento constitucionalizado.
Ok? Entenderam isso? Mas essa quinta teoria é uma teoria incipiente. É uma teoria que está se formando, está ainda sendo discutida em sede doutrinária, em sede acadêmica. Prevalece na doutrina majoritariamente a ideia de que no nosso ordenamento a valoração da prova se dá por um livre convencimento motivado. Mas é muito importante que os senhores tenham ouvido falar dessa quinta teoria que se propõe a rediscutir isto tudo que nós falamos sobre esse livre convencimento motivado. Tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.